O segundo personagem do primeiro sinal, o segundo personagem do primeiro sinal, que é antecedente ao arrebatamento, em que eu coloquei aqui, pontuei na nossa aula, falsos cristos. A palavra Cristo quer dizer ungido, é o termo hebraico Messias. A palavra Cristo quer dizer ungido, é o termo hebraico Messias. A Bíblia diz que veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo de número 11. Perceba que o Cristo verdadeiro estava em Jerusalém e os judeus estavam aguardando ele nas sinagogas, aguardando o Messias. E quando o Messias está pregando entre eles. Jesus foi rejeitado por eles, diversas vezes eles o rejeitaram, o desprezaram, e Jesus está pregando no meio deles. Eles aguardavam um Messias que viesse sobre um alto poder político. Ainda hoje há em Jerusalém, há em Israel, judeus não convertidos que estão aguardando o Messias. Nós vamos ver isso aqui em aulas futuras, quando nós estiver estudando exclusivamente sobre o anticristo. Então o Cristo verdadeiro está entre eles e eles o rejeitando. O Senhor fala dos falsos cristos que se estabeleceram no meio do povo, usando a palavra eu sou. A palavra eu sou é exclusivamente do Senhor. Só Deus pode suprir todas as necessidades do ser humano. Quando ele fala eu sou, ele está dizendo eu sou o que atende todas as vossas necessidades. Eu abro portas onde não há portas. Todas as coisas foram feitas por meu intermédio, e sem mim nada do que existe existiria. Tudo existe por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora perceba que alguns famosos aproveitam para dizer que são o Cristo. Alguns famosos aproveitaram para dizer que são ou que eram o Cristo. Os discípulos, após a ascensão de Cristo aos céus, eles são presos e a Bíblia diz que vem um anjo e abre o portão, eles saem, liberta eles. Depois os soldados, os capitães, eles vêm e se admiram porque o portão estava fechado, como os apóstolos haviam saído. E ele sai e encontra eles pregando, ensinando, falando do reino, pregando Jesus, e aí eles são presos novamente, levados ao Sinédrio. E quando eles estão lá, que são proibidos de professar o nome de Cristo, eles simplesmente disseram que iam continuar professando o nome de Cristo. Então o Sinédrio queria matá-los, devorar eles, e o doutor chamado Gamaliel, o fariseu chamado Gamaliel, o qual foi mestre do apóstolo Paulo lá no farisaísmo, ele fala dos falsos cristos que se levantaram há algum tempo. Aí ele cita em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e o versículo é o versículo de número 36. Ele fala de um certo cidadão chamado Teudas, que se levantou, dizendo que era alguém,
Esse alguém como? Alguém que fosse Cristo. Ele dizia que era Cristo. Perceba que o historiador Flávio Joséfo, o historiador Flávio Joséfo, fala de diversos impostores deste tipo, entre essa ocasião e a destruição de Jerusalém. Então, entre a ocasião, foi diversos impostores, não foi só Teudas. Gamaliel cita Teudas, que se levanta há algum tempo, mas o historiador Flávio Joséfo cita muitos outros que se levantaram dizendo que eram o Cristo. Então, aparece Teudas reivindicando ser alguém e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Passaram a acreditar nele. Acharam que ele fosse o Cristo. Aí Gamaliel disse, ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Acabou-se em nada. Observe, Teudas dizia ser o Cristo, mas ele e seus seguidores se tornaram em nada, simplesmente virou poeira. Aí surgiu também nos dias do recenseamento, isto é, em 6 depois de Cristo, um Judas Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Atos capítulo 5, versículo de número 37. O historiador Flávio Joséfo refere-se a ele como homem de Gamala, que se recusou a pagar tributo a César, sua revolta foi esmagada. Quer dizer, ele foi destruído, ele se acabou, ele morreu. Judas, o Galileu, morreu, disse que era o Cristo. Eles aproveitaram dessas situações para dizer ao povo que eram o Cristo, enganando o povo. Surgiu também, nós vamos contemplar em Atos capítulo 8, versículo 9, nós contemplamos também um certo Simão. Simão, o mago, que era feiticeiro, impressionava o povo de Samaria com suas feitiçarias. Ele se dizia muito importante. Perceba uma coisa, é muito perigoso quando nós contemplamos um líder se julgando muito importante, alguém se julgar alto importante. É perigoso. Perceba que os apóstolos, eles nunca quiseram isso para si. Eles nunca quiseram glória para si. Eles sempre se colocavam como servos de Deus, servos de Cristo. E a Bíblia diz que Simão, que era feiticeiro, fazia suas feitiçarias, enganava o povo com suas mágicas. Quando Felipe chega em Samaria, ele aceita a Jesus como Salvador. E ele está andando com os salvos, se misturando ali, e quando Pedro vai lá, chega lá com outros apóstolos, a Bíblia diz que ele se aproxima de Pedro e oferece dinheiro, porque ele viu os milagres que eles faziam. Ele oferece dinheiro para ele ter também o mesmo poder. E Pedro diz que o dinheiro dele ficasse para a destruição dele e o dinheiro dele para lá, que se acabasse em tudo entre eles, usando nessa expressão. E a Bíblia diz que ele pediu oração a Pedro, pediu para orar para que nada do que ele falou acontecesse. Então esse se converteu, mas era alguém que atraía a atenção para si. Era alguém que era uma ferramenta de Satanás, tentando imitar Deus. Perceba que o diabo ele tem o objetivo de sempre querer imitar Deus,
foi assim no Egito, como as pragas, foi da mesma forma ele tentava imitar Deus. Então o diabo está usando Simão, o mago, para enganar o povo, mas o evangelho chega ali e desvenda tudo. Perceba, falsos cristos, os enganadores, os falsos cristos, é o sinal de que Jesus está prestes a voltar. A intensificação dos falsos ensinamentos, a intensificação dos falsos cristos é sinal de que Jesus está voltando. Mas perceba uma coisa, o evangelho, ele sempre desvenda. Sempre que nós nos agarramos à palavra de Deus, nos agarramos ao livro sagrado, a Bíblia, ela nos esclarece a verdade. O salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É a palavra de Deus quem esclarece tudo, tudo. A palavra de Deus esclarece tudo. Então Simão era uma ferramenta usada pelo diabo para enganar ricos e pobres. A Bíblia diz: e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é poder divino. Conhecido como o grande poder, Atos capítulo 8, versículo 10, na versão NVI. Veja que os apóstolos, em nome de Jesus Cristo, realizavam milagres. Temos alguns exemplos. Atos capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9, o paralítico da porta formosa. Nós temos Atos capítulo 5, versículo 15, nós temos o exemplo de que as pessoas traziam os paralíticos, os que vinham deitados nas macas, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e os curasse. Nós temos também o exemplo da cura de Enéas, Atos capítulo 9, versículo 34. Nós temos o exemplo também da ressurreição de Dorca, capítulo 9, versículo 41. Nós temos o exemplo de Eutico, que Paulo estava pregando, e Eutico cai lá da janela, o discurso de Paulo se estendeu, Eutico caiu e cai morto, e Paulo vai lá, ressuscita para a glória de Deus. Então nós temos o exemplo de N milagres em que foram realizados pelos apóstolos. O adversário quer imitar Deus, como já falei, ao coração dos nossos ouvintes. O adversário, ele tem um objetivo de querer imitar Deus. Mas sempre é pego na mentira. Sempre é pego na mentira. Então, queridos, Satanás, ele sempre quer imitar Deus. Foi assim no passado, como já falei, e sempre vai querer imitar Deus. Vai ser assim também no governo do anticristo. Ele vai querer imitar Deus realizando milagres para enganar o povo. Mas perceba uma coisa, muitos falsos cristos surgiram e continuam surgindo. Continuam surgindo os falsos cristos. Alguém dizendo que é o Messias, mas Jesus disse: se alguém disser eis que Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Observe, Teudas morreu, se tornou em nada. Seus seguidores dispersos se tornaram também em nada. Judas o Galileu também morreu. Seus seguidores também foram dispersos. E assim, todos os falsos cristos que se levantaram terminaram em nada. E será da mesma forma até o anticristo. Todos serão destruídos. Para concluir
a nossa aula, mas para a glória e louvor de nosso eterno e soberano Pai. Jesus Cristo está vivo, glória a Deus. Jesus Cristo está vivo. Ele foi perseguido, foi açoitado e crucificado em uma cruz. Morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Cristo venceu e nós venceremos e viveremos para sempre com Ele na glória. Vale a pena servir a este Jesus, se agarrar a este Cristo que em breve vai voltar. Em breve vai voltar. O nosso Jesus ressuscitou. Os apóstolos contemplaram ele sendo recebido em cima nos céus. E a Bíblia diz que 2 varões, vestidos de branco, se puseram diante deles, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido nos céus, há de vir, assim como para os céus ouvistes ir. Está em Atos, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. O Jesus que foi recebido nos céus é o mesmo Jesus que vai voltar. O Jesus que veio, que padeceu pela humanidade, ressuscitou, está em um corpo de glória. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mantemos a nossa esperança. Que Deus abençoe. Te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.